Estamos aqui para mais um estudo bíblico dentro de um culto de louvor que fazemos. Para quem nos chega a primeira vez, vamos hoje falar sobre o livro de Reis, o primeiro livro de Reis, no capítulo 13, e vai ser do 11 ao 24. Hoje vamos ler esta passagem, 1 Reis 13, 11, 24, e pedimos que Nosso Senhor Jesus Cristo nos guie neste estudo, que nos abra o entendimento para o que aqui está, que me ajude a passar a mensagem e vocês a entenderem. Então, é no primeiro livro de Reis, capítulo 13, de 11 a 24. Já abriram? Já estão lá? Amor, por favor, ajuda-os ali o André. Não, esse é o segundo. 1 Reis 13. Está aqui. 13, de 11 a 24. Pronto, penso que em casa também já todos devem ter... Muito bem, filho. Já todos devem ter aberto. Então vamos passar à leitura. E que Deus nos ajude. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel e as palavras que dissera ao rei. E as contaram a seu pai. E disse-lhes o seu pai: por que caminho se foi? E seus filhos mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe um jumento, no qual ele montou. E foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele lhe disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, não beberás água, nem voltarás pelo caminho de onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim, voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que o fizera voltar. Este, pois, foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele. E também o leão estava junto ao cadáver. Amém? Amém, irmãos. Isto é uma palavra fortíssima, e vamos já entender mais a profundidade. E este é um episódio, eu aconselho quem nos está a ver a ler... Eu aconselho quem nos está a ver a ler o capítulo todo, porque isto passa-se num período em que retrata-se a situação do reino do norte de Israel. Porque o reino foi dividido, Israel e Judá separaram-se, houve um desentendimento, e o rei de Israel, na parte norte,
logo que conseguiu o reinado, desviou-se do caminho do Senhor e fez uns bezerros de ouro para adorar, uns ídolos, para o povo não ir a Jerusalém, e ele teve medo e fez uns bezerros e disse: isto aqui agora é que vai ser o nosso Deus e vamos adorar é aqui. E Deus mandou este homem de Deus novo para dar esta mensagem a esse rei, uma mensagem dura que ele estava no caminho da idolatria e as coisas não lhe iam correr bem. Então este homem de Deus que foi enviado fez um bom trabalho e foi forte na palavra, foi tudo tal e qual como Deus disse, e isto para um rei, não é? E assim foi. Já agora, e faço aqui um retrocesso, eu na semana passada, na palavra que dei, falei em Israel, na profetisa Hulda, mas até por aí depois vi, não era o reino de Israel, a Hulda era no reino de Judá, em Jerusalém, porque como eu estou-vos a explicar, o reino separou-se no norte, no reino de Israel, com várias tribos, e o sul, que era o Judá e Benjamim, se não me falha. Então, foi nesta situação que este homem foi enviado, um homem de Deus, enviado ao rei Jeroboão, que era o rei do norte, a dizer-lhe: meu amigo, a coisa vai correr mal para ti. O que é que Deus fez? Deus então pediu a esse homem de Deus para ir ter com Jeroboão, dar-lhe, condenar fortemente a idolatria que já estava a ser montada logo no início do reino de Jeroboão, e decretou que as coisas, que aqueles altares iam ser destruídos no futuro e que Jeroboão ia passar por um período muito complicado. Como eu disse, vocês podem ler toda a história no capítulo 13, mais acima. Mas o que nos importa hoje aqui é chamar a atenção para o perigo dos profetas velhos. Os profetas velhos. Vamos ver o que é. O que é que nós vemos aqui? Que na própria terra de Israel, em Samaria, neste caso, existia um profeta velho que, por alguma razão, não foi escolhido por Deus para a missão. Deus foi buscar um homem de Deus ao reino de Judá e não escolheu um profeta que já tinha no reino de Israel. Porquê? Por alguma razão foi, não é? Esse profeta velho não teve essa revelação e, quando teve conhecimento do que aconteceu, houve um afastamento então desse profeta de Deus, desse profeta velho, e quando teve conhecimento, por alguma razão, ou sentiu inveja, ou ciúme, ou vamos já ver o que é mais à frente, decidiu procurar o homem de Deus que também tinha realizado a sua missão. E ele realmente, este homem de Deus foi, se vocês lerem todo o capítulo, vão ver que ele foi assertivo no que fez, não teve medo, enfrentou o rei Jeroboão, que o mandou matar naquela altura e tudo, e deu-se ali um milagre em que a mão do rei secou e ficou frouxa, e toda a gente temeu a mensagem daquele homem, porque ele foi realmente assertivo. Como eu sempre vos digo, irmãos, numas histórias destas, Deus mostra-nos realidades muito maiores. A história é a história em si, mas por trás da história existe conhecimento espiritual, que é revelado a quem procura realmente, com coração, descobrir os mistérios da palavra de Deus. E Deus usa muito na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, o Novo é mais direto, apesar de também estar cheio disso, mas no Velho então é por demais. Existem as chamadas sombras, os tipos que nos indicam sempre uma realidade maior. Já vimos isso, por exemplo, com a mulher, a noiva, a igreja de Cristo, a noiva de Jesus. Uma mulher geralmente representa a igreja. E há muito mais.
Vamos ver as sombras e os tipos que temos aqui. O que representa o profeta velho? O profeta velho, antes de irmos à explicação, vamos ver as sombras ou os tipos que temos aqui. O profeta velho aponta para quê? Para a religião organizada e institucionalizada. As igrejas que estão sobre um regime estruturado. Aliás, essas sombras e tipos é para nós hoje em dia. Portanto, nós hoje vemos que existem inúmeras igrejas. Vou já citar a Igreja Católica, por exemplo, que tem uma instituição. É uma igreja cheia de costumes, mas que neste momento não está com Cristo, e nós sabemos disso. Então, este profeta velho representa um pouco isso. Mas também, e não só isso, também as tradições, o costume do mundo, mais ligado à parte religiosa, mas podemos também ver como uma questão das tradições e o costume do mundo. Tanto que nós vemos que esse tipo de religiões tem os costumes. Por exemplo, batizar crianças recém-nascidas não faz sentido nenhum. Mas eles fazem uma tradição, um costume que não está de acordo com a palavra de Deus, mas que eles têm. Então esse profeta velho não é que seja avançado em idade, não é que seja velho, não é isso que nos quer mostrar aqui, que seja um velho, não é isso. Mas é alguém que caiu em desuso de Deus. Deus já não o utiliza, não tem mais intimidade com Deus, já não tem enriquecimento, a fonte da palavra de Deus. E esse profeta, que em tempos falou em nome de Deus, caiu em desuso para Deus. Deus já não se agrada dele, porque os costumes que ele utiliza não são os que estão preconizados na palavra de Deus. Este profeta velho tinha filhos. Quem são? Estes filhos são aqueles que seguem o profeta velho, que estão, e reparem, onde é que estavam os filhos? Estavam com Jeroboão. Os filhos estavam a inaugurar os altares idólatras. Os filhos estavam lá e foram contar ao pai. Portanto, estes representam quem? Os religiosos que acham que por ir à igreja todos os fins de semana e não seguirem a palavra de Deus, que estão no caminho certo. Claro que irmos à igreja e procurarmos a palavra de coração está certo e preconizado da palavra. É um dos mandamentos de Jesus. Mas só ir à igreja não salva ninguém. Salva a gente estar semana toda junto de Deus, ler a Bíblia, orar, fazer o que o Senhor espera de nós, de acordo com a sua palavra. Mas estes filhos eram representativos de uns religiosos e estavam ali naquele ritual pagão do Jeroboão. E foram dizer ao pai. O homem de Deus aponta para quem? Para servos de Deus que desejam servir o Senhor e têm revelação espiritual. E este homem tinha revelação espiritual e queria servir a Deus. Reparem, ele não chama profeta novo. Chama homem de Deus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que isto não é para profetas. Vocês que estão aqui podem não ter o dom da profecia. Nem todos os servos de Deus têm o dom da profecia. Nem todos vão ter esse dom. Têm outros. Existem profetas, mas existem outros. Existe quem tem o dom da música para louvar ao Senhor. Enfim, cada qual terá o seu dom. Mas aqui indica-nos o homem de Deus, que é para as pessoas não pensarem que isto é para os profetas. Não, isto é para quem serve a Deus. Ok? O homem de Deus aponta para os servos de Deus que desejam servir o Senhor. E vemos aqui mais uma coisa que eu, antes de começarmos na exposição da história, estava sentado debaixo de um carvalho. O que é que isto nos quer mostrar? O homem de Deus estava relaxado. Estava cómodo, comodismo, relaxamento, debaixo do carvalho, sentadinho. Eu reparei nisso. Então, muito bem. Esse homem relaxou. Esse homem achou que tinha feito um belíssimo serviço e podia relaxar. Então, reparem sempre nestas sombras e a partir daqui abordaremos o que aconteceu. Mas lembrem-se disto, não é necessário ser profeta para que isto se aplique, não.
Isto é para todos os servos de Deus, incluindo nós que estamos aqui. Você que está aí a ouvir. Desenvolvimento. O que é que acontece aqui? Quando fazemos a vontade de Deus, as religiões, os religiosos, o mundo não se vai agradar. Porquê? Porque ferimos os seus princípios. Imaginem estarmos aqui a estudar a palavra de Deus. O que é que o Papa disse numa das suas últimas encíclicas? Disse: a palavra de Deus tem que ser curtinha, uma imagem, uma mensagem curtinha. 8 minutos no máximo. Foi o que ele disse. No máximo. E nós dizemos assim: não, a palavra de Deus é para ser estudada. A palavra de Deus é para fazer o que estamos a fazer aqui. As pessoas vão à igreja para receber alimento. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, vamos ferir a suscetibilidade da religião. O Papa, de certeza, que me ouve aqui a pregar e diz assim: quem é aquele que está ali? Eu sou o Papa! Agora aquilo, quem é? Estudou a Bíblia. A Bíblia estuda-se, mas pode-se estudar a vida inteira. Se Deus não dá revelação, não se sabe nada da Bíblia. Podes. Agora o fizeste-me lembrar os mestres da lei. Quem? Os mestres da lei, com Jesus. Os mestres da lei. Eles podem estudar toda a vida a palavra de Deus, mas se não houver revelação do Espírito Santo, não sabem além do básico. E não chega, porque eles não têm revelação. Então, quando fazemos a vontade de Deus, as religiões e o mundo não se vai agradar. E eles vão inventar 30 por uma linha para nos desviar do caminho. Porquê? Reparem que foram os filhos que foram dizer ao profeta. Porque foi um caminho diferente. Isso está aqui na palavra, se vocês repararem. O que é que Deus disse? Segue por outro caminho. Isso quer nos mostrar o quê? Que o nosso caminho não é o mesmo caminho deles. Nós não podemos ter o mesmo caminho dos homens do mundo, dos religiosos. Deus nos alerta na sua palavra, aqui em toda a palavra, que não é para seguirmos o mesmo caminho. O caminho tem que ser diferente dos do mundo, o caminho que eles andam, mas isso não lhes vai agradar. Eles vão sentir muitas coisas. Lemos depois. E foi após o homem de Deus, o profeta veio, e assentou e achou assentado debaixo do carvalho e disse: és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? E ele disse, sou. Mas lá está, mais uma vez voltando atrás. Esse é muitas vezes o estado dos homens de Deus. Estão sentados, irmãos, acomodados, relaxados com o que já fizeram. Quantos de nós já fizemos? Já preguei tanto, já preguei a tanto, já fiz tanto, já fiz isto, já fiz aquilo. Agora vou descansar um bocadinho. Para que é que eu hoje... Não, hoje vou dormir. Hoje não vou congregar, por exemplo, ou tanta coisa. Relaxar. Então, esquecem-se de uma coisa. Enquanto estivermos aqui, a guerra persiste. A guerra está hoje ainda em vida. Até nosso Senhor Jesus Cristo voltar, a guerra persiste. E, meus amigos, o inimigo não vai relaxar. O inimigo não relaxa. E quando há comodismo, quando há relaxamento, quando há... Eu tenho coisas para pôr à frente do que o Senhor diz. Distrações. Seja o que for. Quando existe, o que é que nós fazemos? Abrimos o flanco às fraquezas da carne. E é aí que o inimigo ataca. Reparem que ele ofereceu-lhe água e pão. Carne. Damos lugar à carne. O relaxamento e o comodismo na guerra espiritual que é exercida sobre nós diariamente. Diariamente o inimigo, quando levanta-se um homem de Deus, o inimigo vai atacá-lo diariamente. Tenham consciência disso. E se nós relaxamos, meus irmãos, é aí que vai abrir-se a porta. Aí a porta vai se abrir e o inimigo adora. Então o que é que o profeta velho lhe diz? Vem comigo a casa e come pão. O inimigo, a religião mundana, os costumes
pretendem levar-nos com eles a comer do seu pão. Pois é. Ou seja, o que é que significa o pão? As influências negativas que eles consomem. Para isso, se tiverem que alegar terem sido iluminados ou tiverem que mentir, assim o farão. A religião não tem compromisso com o Senhor. O mundo não tem compromisso com o Senhor. E esta é a vontade do adversário. Colocar na mente dos servos de Deus que salvação é tudo igual. Jesus é todo o mesmo. O pão é o mesmo. O pão que está ali naquela igreja católica, a Eucaristia. Eu ouço muito, eu tenho a minha religião. Eu estou bem com Deus, eu sigo o meu Deus. Não, eu estou em compromisso. Tu tens a tua religião, eu tenho a minha. Quantas vezes vamos pregar e ouvimos isso? O pão é todo o mesmo. O pão é todo o mesmo, querem eles que a gente pense. E porquê? O profeta veio envergonhado pela posição do homem de Deus que teve a revelação e ele não, quer que este também seja como ele. Eles querem que a gente seja como eles. Sem discernimento, sem revelação. E dessa forma eles conseguem o quê? Autojustificação. Quantos familiares, amigos a quem a gente pregou, quantos a gente não começou a tomar o caminho de servos de Deus? Não, estás maluquinho. Olha, a minha está dizendo, foi lá para os Brasis, trouxe uma nova religião. Foi o que me vieram dizer. Não é preciso, a gente vai à missa. Não, eu estou tão bem com Deus. Eu estou tão bem. Eu até fiz uma oração. Tu tens o teu Deus, eu tenho o meu. Não é assim. O mais escandaloso é que nós nos tornamos os religiosos. Nós é que somos os fanáticos, nós é que somos, porque seguimos o outro caminho. E eles não se sentem bem com isso. E querem se auto-justificar para Deus e para com o mundo. Então começam a se querer que nós sejamos como eles. Quando veem que nós não vamos com eles, começam a caluniar-nos e a se auto-justificarem. Mas se nós formos, então aí está tudo bem. Eles mostram perante eles, perante o mundo e perante Deus, afinal somos todos iguais. Afinal eu não estou assim tão mal. O que é que ele diz? Também eu sou profeta como tu. Olha, vês o que tu disseste agora? Eu também tenho a minha religião. Eu também sou profeta como tu. Um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo: fazes voltar contigo a tua casa, para que coma do teu pão e beba a tua água. O Senhor até mete aqui isto, porém mentiu-lhe, que é para a gente não achar que pudesse ser assim. Mentiu-lhe! O que é que diz o Novo Testamento? Que se alguém nos pregar outro evangelho que não o que está aqui, seja até um anjo do céu, mesmo que seja um anjo que apareça, pode aparecer um anjo de luz. Eu vim em nome do Senhor. Se não estiver de acordo com o que está aqui, amigo, seja anátema. É o que está escrito. Destruição completa. Temos vários casos. Muçulmanos. Tudo. Atenção. Atenção, meus irmãos. A palavra de Deus está aqui. Isto é o que nos guia. Seja da legião, seja um anjo do céu, seja quem for que disser que não é assim, é um profeta velho. Ok? É um profeta velho. São mentirosos. O homem de Deus, na conversa, se vocês repararem, até expôs mais do que devia. Ele quase que abriu toda a sua missão. Isso é uma coisa que nos deve também abrir a mente, porque nós nem sempre temos que justificar o que estamos a fazer. Eu já ouvi falar nisso. Nem sempre temos que abrir todo o flanco do que estamos a fazer. O Senhor manda-nos fazer uma coisa na palavra, nós vemos que aquela pessoa se calhar não está assim de tão boa fé connosco, a gente até pode se preservar um bocado. Olha, está de acordo com a palavra de Deus, eu estou a seguir a Bíblia, não queres? Não temos que dar grandes pormenores, porque isso vai dar... O que é que o inimigo
das nossas almas fez no jardim do Éden à Eva. Começou a puxar por ela. Ele não foi indiretamente, ele quer conversa. E eles querem conversa. Eles querem blá blá blá. Quer mente. Portanto, a gente até pode se preservar mais um bocado. Olha, não posso. A religião e os homens das tradições também são assim. Dizem servir ao nosso Deus. Mentem, mas mentem. E querem que nós sejamos como eles. E assim espiritualmente se sentem auto-justificados. E eles vêm, irmãos, vejam que ele foi com palavras confortáveis. Com palavras tão boas. O homem, se calhar, de Deus, estava lá sentado a descansar. Se calhar até estava a começar a ter fome. Caminhada. A gente neste mundo realmente tem apetências materiais. A gente tem necessidades, às vezes, materiais que temos que controlar. Mas eles vão... O que é que vem o profeta velho? O que é que vai trazer sempre? Vai trazer conforto material. Vai trazer... Tu estás a precisar disto, eu vou-te dar. O que é que Jesus, quando estava no deserto, o que é que o diabo chegou lá e disse? Olha, manda que estas pedras se transformem em pães. Estás com fominha, não estás? 40 dias sem comer, deves ter fome. Ou seja, mas Jesus sabia que tinha que enfrentar aquela guerra em jejum. E não fez como o homem de Deus. Ele não comeu. E manteve-se firme ao que estava escrito e ao que lhe foi indicado para fazer. Mas eles vêm sempre com palavras confortáveis. Tentar-nos dar todo o conforto que naquela altura a nossa fraqueza quer ouvir. E o que é que o homem de Deus fez? Assim voltou com o profeta velho e comeu pão em sua casa e bebeu água. Infelizmente, muitos servos de Deus, irmãos, começam na caminhada, até vão até ao altar, até mandam uma boa palavra, ficam tão satisfeitos e confortáveis que depois relaxam. E o que é que acontece? Voltam aos costumes antigos. Voltam a deixar de ler a Bíblia. Voltam a deixar de orar. Voltam a achar que ir ao domingo cultuar o Senhor é cansativo e que não apetece e acham que está tudo bem. Ficam relaxados e voltam para o caminho errado. E vão e comem o pão deles e bebem a água deles. E o resultado é, vou ler, um leão o encontrou no caminho e o matou. O Senhor avisou: comeste do pão dos ímpios, bebeste da sua água, quando eu te disse para não fazer, um leão o encontrou no caminho e o matou. O leão também representa, pode representar o nosso Senhor Jesus Cristo, mas também o inimigo. Também está escrito na palavra que são 2 leões. Um é um leão que ataca os ímpios e os nécios, e o outro é um leão que nos quer atacar a nós. E está escrito: anda de redor a ver quem pode devorar. Não foi o Paulo Tarso que disse isso? Sim, acho que é numa das cartas de Paulo. Então, se calhar é melhor fechar a Paulo. Então, irmãos, o que é que nós temos aqui? Um leão o encontrou no caminho e o matou. Irmão, isso é tudo que eles querem. É tudo que o inimigo quer. A morte espiritual do servo de Deus, ou mesmo a física. É o que espera a todos os servos de Deus que fazem isto. Pois sabem porquê? Sabem porquê? Porque eles se tornam pior que imprestáveis, irmãos. Eles tornam-se piores que imprestáveis. Porque vão dar mau testemunho, porque lhes foi dada uma coisa, eles vão fazer outra.
eram considerados homem de Deus porque fizeram bem e depois começam a fazer mal, e isso vai dar asa aos todos os outros dizerem: se ele é de Deus e faz aquilo, eu também vou fazer. Estão a ver? Ou seja, eles dão mau testemunho e servem como mau exemplo do que um servo de Deus deve ser. Eu num dia estou na igreja e até vou e até prego uma palavra muito linda, mas outro dia vou comer e beber com os ímpios. Então o que é que o mundo que nos assiste vai dizer? Se aquilo é um homem de Deus e faz aquilo, então eu também posso fazer. Irmãos, Deus tem que intervir nessas situações. E vai ter que pôr travão. Aquele homem servo de Deus vai encontrar morte espiritual e até poda física. Porque a seguir vejam só que palavra forte. O seu cadáver ficou estendido no caminho. O seu cadáver ficou estendido no caminho. A palavra de Deus é uma palavra de guerra. Irmãos, nós estamos em guerra. O inimigo das nossas almas quer nos devorar, quer nos matar, quer pôr o nosso cadáver no caminho. Isto é sério, irmãos. Qualquer passo em falso é um passo para a morte, irmãos. E a eternidade é muito longa. Reparem, o seu cadáver ficou estendido no caminho. Outra sombra, outro tipo. Caminho. O que é que quer dizer o caminho? Até é tratado no Novo Testamento. O caminho é o caminho cristão. O caminho é o caminho que todo cristão deve seguir. Se alguém leu O Peregrino, ou viu o filme O Caminho do Peregrino. É o caminho que o cristão, que até se chamava cristão, tinha que seguir. E como é que deve ser esse caminho? Deve seguir firme, forte, confiança absoluta na palavra de Deus, inabalável. Tem que ser inabalável. Irmãos, eu custa-me muito. E muitas vezes vejo homens com revelação. Que até têm, e sinceramente eu às vezes até tento que eles façam um pouco mais dentro do serviço. Mas eu vejo que há relaxamento, há comodismo, há ficar sentados debaixo do carvalho. E eu vou-vos dizer, irmãos, eu fico muito triste, porque eu próprio começo a achar que não posso continuar a dar-lhes esse serviço. Dentro das funções que lhes peço às vezes como irmão em Cristo. E porquê? Porque eles vão dar mau testemunho. Porque eles vão dar mau testemunho. Eles a seguir hoje estão aqui, amanhã vão dar mau testemunho no comodismo, no relaxamento. E isso começa a implicar contra mim. Porque se eu faço isso, estou a ser conivente. E eu estou a contribuir para isso. Então, muitas vezes eu tenho que dar um passo atrás com essas pessoas. Mas Deus vai fazer mais. Porque o compromisso do servo de Deus nem sequer é comigo. É com Cristo. É com Cristo. E se eu sinto-me mal, porque vou estar a ajudar àquilo, o Senhor manda ao leão. O Senhor manda ao leão. Portanto, irmão, se me está a ver, cuidado. Porque se você está sentado debaixo do carvalho e acha que já fez muito e que já acabou a guerra para si, o leão pode estar a caminho. Aliás, naquela novela Reis, este episódio passou. E é engraçado porque o leão, esse leão que acaba por matar o servo de Deus, aparece muitas vezes antes de matar o servo de Deus. Já estava à espera no caminho. O leão já pode estar a aparecer no seu caminho. E você não está a dar conta. Muito cuidado, irmão. Se é servo de Deus, muito cuidado. Porque isto não é brinquedo. Se você relaxar, o leão já está no seu caminho. Então, o cadáver ficou estendido. E o caminho é o caminho que todo cristão deve seguir. Firme, forte, confiança absoluta na palavra de Deus inabalável. Se tal não acontecer, o que se espera é o desfalecimento. A derrota. O caminho que não leva a lado nenhum. A lado nenhum. Podemos ter
viver num castelo. Podemos ter um Lamborghini na garagem. Podemos ter uma bimota, uma Ducati. Podemos ter o que for. Mas esse caminho, quando partimos daqui, fica para trás para os outros. Não leva a lado nenhum. Não leva a lado nenhum se não estivermos no caminho do cristão. Não que o Senhor não nos possa dar essas coisas. O Senhor pode e dá aos seus servos muitas. Vimos cristãos com posses materiais. Vemos que existiram. Isso não quer dizer, eu não me queixo de nada. Deus sabe o que dá a cada um. Agora, se tivermos todas essas coisas e não tivermos Deus, o caminho é o inferno. Para terminar, o jumento estava parado junto a ele e também o leão estava junto ao cadáver. Que interessante, não foi? O leão não comeu o jumento. Nem sequer comeu o homem de Deus. Ficou lá o cadáver. O servo morre. Mas o inimigo, o leão, e os jumentos, os que seguem as tradições, os jumentos, aqueles que estão no mundo, ativistas, satanistas sem saber, os jumentos, esses permanecem. E sabem porquê? Porque este mundo é o seu lugar, irmãos. Este mundo é o mundo do inimigo. O que é que está na palavra? O Deus deste mundo, o príncipe deste século. Não relaxemos, que este mundo é dele. Claro que o nosso rei está por cima e há de vir aqui destronar esse Deus deste século. Mas por enquanto, ele ainda é o Deus deste século. Esse permanece aqui. O leão está no caminho. E os jumentos também vão permanecer até ao fim. Nós vemos isso na palavra de Deus. Não vão faltar jumentos a perseguir-nos até ao fim. Portanto, enquanto este mundo existir nestas condições sem o regresso de Jesus Cristo, o leão e o jumento permanecem. Mas o servo de Deus que deixou de cumprir com a palavra de Deus morre e fica com o seu cadáver estendido no caminho. Então, meus irmãos, houve aqui um pequeno problema. Concluir só dizendo o seguinte. Irmãos, na nossa caminhada, nós já podemos ter feito uma parte da missão. Mas a missão acabava quando ele chegasse outra vez a ajudar. A nossa missão vai acabar quando nós cheguemos ao reino de Deus. Ou com Deus a habitar connosco, ou nós habitemos com Ele. Mas a nossa missão acaba nesse dia. Enquanto estivermos neste mundo, ainda estamos a caminho da terra prometida. Irmãos, venha quem vier. Venha quem vier criticar-nos ou iludir-nos com coisas que não estão aqui. Não ouçam. Não ouçam. Sigamos firmes e inabaláveis, cumprindo a palavra de Deus. Há 2 ou 3 cultos atrás eu disse: onde está a comunhão com o Senhor Jesus? Na Bíblia. Vindo comigo, na leitura da Bíblia, no estudo da palavra, para conhecermos qual é o caminho. Porque também se não soubermos qual é o caminho, andamos cegos. Não é? Leitura da Bíblia e cumprir a Bíblia. E o leão vai fugir de nós. O que é que está escrito? Sede firmes e ele foge. Não consegue nada. Esta é a mensagem para todos nós hoje. Forte. É verdade. Mas este mundo é forte. E a guerra também é forte. E temos que perseverar. Fiquem com Deus. Até à próxima.